Olá, vamos fazer uma revisão bem direta sobre um tema que sempre aparece em medicina legal, o diagnóstico de gravidez. O foco aqui é total no que você precisa saber para se dar bem em provas e concursos, ok? Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa. No contexto forense, a pergunta não é só se a pessoa está grávida ou não. A questão é: qual o nosso nível de certeza sobre isso? E é por isso que é fundamental saber diferenciar o que é presunção, probabilidade e certeza. Então, vamos começar pela base da nossa pirâmide. O primeiro degrau: os sinais de presunção. Eles são, de longe, os mais comuns, mas também os menos confiáveis. E aqui está o pulo do gato. A palavra-chave é subjetividade. Tudo depende do que a mulher está sentindo, do que ela relata. Por isso mesmo eles são considerados inespecíficos. Muitas outras coisas podem causar esses mesmos sintomas, sabe? A gente está falando daqueles sintomas bem clássicos que todo mundo já ouviu falar, né? Enjoo, muito sono, cansaço, aquela vontade de comer coisas diferentes e ir ao banheiro toda hora, até umas manchinhas na pele. Tudo isso levanta suspeita, claro, mas não confirma nada. Moral da história? Isoladamente, esses sinais não provam absolutamente nada do ponto de vista médico-legal. São só o comecinho da investigação. Ok, agora a gente sobe um nível. A gente sai do campo do eu acho que e entra nos sinais de probabilidade. Aqui a coisa muda, porque estamos falando de evidências que um examinador treinado pode de fato observar. E essa é a grande virada de chave. A análise deixa de ser sobre o que a mulher sente e passa a ser sobre o que o médico vê. São alterações físicas, concretas, que podem ser examinadas. Aqui, os indicadores já são bem mais fortes. A gente fala da ausência de menstruação, do útero que começa a crescer, das alterações nas mamas, como aquela rede venosa que fica mais aparente. São mudanças físicas que podem ser verificadas no exame clínico. Aí vem a pergunta que não quer calar e que vale ouro em qualquer prova. Se esses sinais são objetivos, por que eles ainda não são considerados de certeza? A resposta é a clássica pegadinha de concurso. É porque outras condições, como um mioma ou até desequilíbrios hormonais mais sérios, podem imitar esses sinais. Ou seja, a gente está vendo uma alteração no corpo da mãe, mas ainda não é uma prova direta da existência do feto. E finalmente chegamos ao topo da nossa escalada: os sinais de certeza. Aqui a conversa acaba. Não tem mais talvez ou provavelmente. Esses sinais são considerados irrefutáveis, porque eles vêm diretamente do feto. E como a gente atinge essa certeza absoluta? Basicamente com 3 ações bem claras: sentir o feto se mexer durante o exame, ouvir os batimentos do coraçãozinho dele e, o mais definitivo de todos, conseguir visualizar o feto. E é aqui que a tecnologia moderna entra em campo e resolve tudo. A ultrassonografia é sem dúvida o padrão ouro. Na hora que o médico vê o saco gestacional na tela, ou melhor ainda, o coração do embrião pulsando, pronto, não há mais o que discutir, é a confirmação final. E além da imagem, tem mais. Um examinador experiente que consegue palpar e identificar as partes do feto também crava o diagnóstico. E claro, os testes que detectam o hormônio HCG, seja no sangue ou na urina, também entram nessa categoria de certeza. Certo, para a gente fechar com chave de ouro e garantir que tudo isso ficou bem claro, vamos fazer aquela revisão final, focando exatamente no que importa para ter sucesso na prova. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. É só seguir a progressão lógica. A gente começa com subjetivo, que são os sintomas, sobe para o objetivo, que são as alterações no corpo da mãe, e chega no topo com a evidência direta do feto, que é a certeza. Agora, muita atenção aqui, porque é onde as bancas adoram pegar a gente. A maior pegadinha é confundir as categorias. A amenorreia, por exemplo, é probabilidade. E o teste de HCG positivo? É certeza. Por quê? Porque ele não mede só uma alteração na mãe, ele detecta um produto direto da concepção, que é a placenta. É evidência direta. Entender essa diferença é crucial. E para fechar, se precisar de um jeito fácil de memorizar essa hierarquia, guarde esta frase: eu presumo o que é sentido, provo o que é visto, tenho certeza por causa do feto. Simples, direto e resume perfeitamente tudo que a gente conversou hoje.